Amém, igreja? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite, o culto de libertação? Eita glória, amém. Eu também estou muito feliz. É a última sexta-feira do ano que eu venho trazer a palavra do Senhor. E isso é um momento muito especial para mim. Sou grata a Deus, sou grata a todos, os meus pastores que em mim confiam a eu trazer a palavra. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas 10, versículo 25. Conforme achando, se coloque de pé, em nome de Jesus. Lucas 10, 25. Até os irmãos acharem, vamos louvar um louvor, irmãos, em nome de Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafá. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre glória a Deus. Amém, igreja? A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o ir, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também fez um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre as suas cavalduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Quando, pois,
destes três te parece que foi? Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém, igreja? Podem tomar um assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra nessa noite, ela vem falando para nós de amor. Amor, o que é amor? Para um pouquinho e pensa você, o que é amor? O que é amar o próximo, igreja? O que é amar o próximo para você? O que é amar o próximo para mim? O que eu tenho feito nesses últimos dias? Será que eu tenho tido íntima compaixão de alguém que precisou? Será? Essa palavra, ela vem contando a história de um homem que foi apanhado. Fala que as pessoas a qual Deus contava não teve o que deveriam ter. Um homem, ele era doutor da lei. Doutor da lei, ele conhecia a lei, ele sabia o que precisava fazer. E ele, conversando com Jesus, ele disse assim para Jesus assim: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa palavra até me lembra outra passagem na Bíblia que fala, pastor José Roberto, do homem que tinha interesse em saber o que ele tinha que fazer para receber a salvação. E ele pergunta para Jesus assim: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Diácono Júnior, Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Faz algumas perguntas para ele. Ele diz: sim, eu sei. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, missionário Solange. Ele disse: eu faço isso. Aí ele de uma certa forma, ele desafia Jesus dizendo assim, ele ficou com dúvida: como é que é amar o meu próximo? E Jesus começa a falar em parábolas para ele, a dar exemplo para ele. Ele conta a história de um samaritano. Samaritano esse que teve compaixão. O que era samaritano? Samaritano eram pessoas que não tinham o conhecimento a qual as pessoas, os judeus, tinham. Eram pessoas que os judeus não tinham eles como os outros judeus. Como eu tenho a irmã Michele como irmã, é a mesma coisa de eu não considerar uma pessoa lá fora, de eu não ter o convívio com outras pessoas lá fora. Só que o que acontece? Aquele samaritano, ele fez algo diferente. Só que antes, Jesus começa a contar uma história. Eis que um homem estava indo a um lugar, e de repente alguns salteadores pegou este homem e espancou, bateu muito nele e deixou ele quase morto. E ele ficou ali de uma certa forma, irmã Nayara, jogado no canto. E ali era um caminho a qual, irmã Selma, que todos passavam. E eis que a palavra do Senhor fala que o sacerdote, que representava a religião, ele passa e vendo aquele homem ferido, machucado, ele simplesmente olha e passa de longe. E ele prestando atenção ali no que Jesus estava contando para ele. E aí Jesus continua: e eis que também passa por ali um levita. E este levita também olhou ali, viu que estava ali um ferido, simplesmente passou de largo e seguiu. Mas alguém fez diferente. Porque, irmã Marisa, Deus pega os pequenos para confundir os grandes. E ele pegou aquele homem samaritano, estava passando por aquele lugar, irmã Dagmar, e viu aquele homem machucado. E a palavra fala que aquele homem, o samaritano, ele estava de viagem. Ele viu que estava machucado, ele simplesmente parou ali. O que ele tinha de primeiro socorro, ele começou a usar para curar as feridas daquele homem que estava ferido.
Ele simplesmente pegou tudo o que ele tinha, começou a cuidar dele ali. E a palavra do Senhor disse que ele, pegando aquele homem, ele levou aquele homem a um lugar, a uma hospedagem, a um lugar que seria, irmão Xande, um lugar ali que iria cuidar das feridas daquele homem melhor do que ele poderia fazer. E ele, olhando para aquela situação toda, ele se moveu de íntima compaixão. É uma coisa que está faltando muito, eu não vou dizer no mundo lá fora, não, eu não vou generalizar. É uma coisa que está faltando em todo o mundo, principalmente nas igrejas. Aquele homem, o bom samaritano, aquele samaritano, quando ele viu, ele não quis saber quem o feriu, ele só queria ver, irmã Solange, aquele homem são, ele só queria ver aquele homem curado. E ele simplesmente fez tudo o que ele poderia fazer. E ainda ele disse assim: olha, vou deixar ele aqui e eu estou indo embora, mas tudo aquilo que precisar, que gastar, além do que eu já te dei, que ele tirou 2 dinheiros e deu, se precisar de mais alguma coisa, quando eu retornar aqui, eu estarei pagando o que usou nele. Simplesmente ele deixou aquilo dali e foi embora. Mas a promessa é que ele iria voltar. Ele ainda iria voltar por aquele lugar. E se alguém se tivesse que pagar mais, se o que ele deixou não fosse o suficiente, ele ainda iria arcar com as demais despesas. Prestando muita atenção, aquele homem, aquele certo doutor da lei, olhando para Jesus, Jesus perguntou assim para ele: e aí, o que você acha? Quem desses foi o próximo? Quem foi que pensou no próximo? E aquele homem disse assim: o último, aquele que se moveu de íntima compaixão. E o recado de Jesus foi assim: pois bem, agora você vai e faz o mesmo. A ordem de Jesus não é para que nós possamos ajudar somente o irmão que está aqui na nossa igreja, não. A ordem do Senhor Jesus é para que nós vamos lá fora também e lançamos o evangelho. A ordem de Deus não é só para nós ficar aqui pregando para crentes, não. A ordem do Senhor é lá fora também. É muito fácil a gente chegar aqui, abrir a Bíblia, ler um versículo e começar a explicar aquilo que o versículo diz. Mas será se nós temos a mesma coragem de ir lá fora e de fazer o que a gente faz aqui dentro? Será? Aquele homem, ele não estava a fim de que plateia, irmã Marisete, o aplaudisse, não. Porque o que ele fez, homem nenhum viu, somente Deus viu. E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas para mostrar para o homem carnal que nós estamos fazendo. Mas o negócio com Deus, irmã Carol, é diferente. Nós temos que fazer para agradar ao Senhor e não para agradar o homem aqui na terra. Nós estamos em um meio, em uma época a qual nós vemos que o egoísmo toma conta de tudo, missionária Ana Flora. Tudo é para mim, o melhor é para mim, tem que ser para mim. Nós queremos ver o nosso irmão bem, mas nunca melhor do que nós, irmã Cida. Sempre tem que ser o melhor para nós, mas não. Jesus nos dá uma lição, Ele nos manda a nós curar aqueles que estão feridos. Quantas vezes nós passamos em lugares e vemos pessoas que estão ali drogadas, pessoas que estão ali bêbadas, estão precisando de uma palavra e nós simplesmente a passa de longe. Nós temos a atitude daquele sacerdote, nós temos a atitude daquele levita. Quantas vezes? Às vezes nós chegamos aqui na casa do Senhor, damos paz do Senhor, a irmã nem ouviu, igual o presbítero Charles citou aqui na última pregação, nem ouviu, a gente coloca na cabeça, deve que está com raiva de mim, mas eu não estou nem aí, que eu não fiz nada. Você sabe o que aconteceu no dia daquela pessoa? Sabe? Já parou para chegar, e aí, irmã, está tudo bem com você? Tem muitas coisas que os bastidores não vê, igreja. São muitas feridas ali dentro, ninguém sabe o que ninguém passa em casa, no trabalho, na escola, não.
Ninguém sabe, só Deus sabe. Ao invés de julgar, de criticar, de ficar falando coisas do irmão, você viu a cara que fulano estava, vai orar por ele. Chega até ele e pergunta: está tudo bem, irmão? Está? Como foi o teu dia? E aí, está precisando de alguma coisa? Seja um bom samaritano. Nós vemos essas coisas mais nas igrejas. Por que nós vemos nas igrejas? É porque nós estamos no meio de povo cristão. Quantas pessoas estão do nosso lado, não sabem o que a gente passa, mas só sabem julgar, só sabem criticar. E quantas vezes nós podemos fazer uma boa obra e nós não fazemos? E quando faz, quer mostrar para o homem que está fazendo, quer mostrar para o irmão, quer mostrar para o pastor: ei pastor, separei uma cesta básica, você avisa lá na igreja que quem quiser me procura. Para que isso? Um bom samaritano não faz isso. É no secreto. Ele fez no secreto, irmã Deusinete. Ele curou. Ninguém, homem nenhum viu, mas Deus viu. Quem precisava ver, viu. E ele simplesmente teve o galardão dele ali no céu reservado, porque ele fez uma boa ação sem precisar, irmão Degmar, que outras pessoas vissem. Sabe, nós precisamos mais agir de íntima compaixão. Nós precisamos ter amor pelo nosso próximo. Que amor, irmã Fabiana? Ajudar quando precisa. Mas você viu a roupa de fulano? Misericórdia, que roupa foi aquela? Compra uma melhor e dá. Você viu, meu Deus, a sandália tudo bagaçada? Você tem melhor? Compra uma e dá. Quando você for comprar uma para você, você se lembra que aquela irmã está precisando, você dá uma para ela. E se ela não usar a que você comprou para ela, é porque ela quer viver daquela maneira. Mas para de julgar. Seja um bom samaritano, seja uma boa samaritana. Para com esse negócio de estar só apontando os erros dos outros. Ei, tira a trave do seu olho primeiro, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Começa de mim, porque a palavra tem que começar aqui, para depois ir para aí. Quantas vezes nós julgamos as pessoas sem nós saber o que elas passam? E quantas vezes nós damos a mão para levantar? Vamos pegar que aqueles salteadores ali, hoje é o inimigo das nossas almas, irmã Solange. Vamos dizer que ele é o inimigo que está todo o tempo querendo pegar o povo de Deus e levar para fundo. Mas muitas das vezes, ao invés de nós dar as mãos para levantar, nós atiramos mais pedra e jogamos mais para baixo. Para que isso? Nós somos sal e luz da terra. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, temos que agir como Jesus agia. Nós temos que fazer como Jesus fazia. Jesus não julgava. Deus não nos levantou como um juiz. Ele nos levantou como os irmãos para ajudar uns aos outros. Porque juiz é Ele. Ele é o nosso advogado, e quando Ele vier como juiz, Ele irá advogar as nossas causas. Mas enquanto isso, não cabe eu julgar irmão nenhum. Cabe eu cuidar e curar das feridas dele. Porque hoje talvez é ele, mas amanhã pode ser eu. E a gente tem que aprender a nos colocar no lugar do próximo, a amar como nós amamos nós mesmos. Se eu quero o melhor para mim, por que eu quero o pior para o meu irmão? Para que isso? Sabe? Não é simplesmente questão de algumas... Não é poucas pessoas não. Muitas pessoas pregam, falam, mas não vivem. Esse negócio de estar só pregando o pastor José Roberto e não viver não é evangelho. Evangelho de verdade é quando você prega e você vive baseado naquilo que você prega. Para quem eu dizer, não minta, irmã, não pode mentir, e eu estou largando a maior sapeca ali. É muito fácil você dizer, mas eu quero ver você viver. É muito fácil eu dizer, mas eu quero ver eu viver. Quantas vezes nós estamos aqui, não matarás, e com palavra matando os outros ali fora. Ai, não roubarás. Ai, só vou pegar isso daqui, não vai fazer falta a ninguém. O que é isso? Os mandamentos do Senhor, ele é 10, são 10. Ele não diz assim, pode roubar hoje, amanhã você não rouba. Não. Não adulterarás, não pode. Não pode. Irmã Fabiana, mas eu sou ser humano. Sim, eu também sou ser humana, eu também peco muito. Mas nós precisamos a cada dia buscar a melhorar na presença do Senhor.
Porque se eu fosse santa, se cada um de nós aqui fosse santo, nós não estaríamos aqui, nós já estaríamos lá. Mas a condição a qual eu estou aqui mostra o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falha, o quanto eu sou pecadora. Mas eu sei que eu tenho um Deus grande que pode todas as coisas e que muda o cenário e que muda a história. Como assim, irmã Fabiana? A gente prega as coisas e não vê. Tem muitas coisas que a gente fala que não pode fazer e a gente faz. Eu não vou mais fazer isso. Aí quando pensa que não, virou o pé da igreja e está começando. Seja cristão onde quer que você for, tenha a sua identidade. Não queira simplesmente mostrar que é um cristão aqui dentro da igreja, não. Pra que isso? Seja um bom samaritano. Eu falo por mim. Quantas vezes, irmão Iago, eu tenho passado, eu tenho visto uma pessoa bebendo lá gritando. Eu fico com medo, eu afasto assim, falo, vai que eu vou passar para lá e dar errado para mim. Eu tenho sido uma boa samaritana? Não, eu tenho sido uma péssima samaritana. Teve um dia que eu falei assim para um assim, ele ficou assim, ei. Eu falei assim, Jesus te ama. Ele disse assim, eu também amo Jesus. Outro dia um disse assim, se Jesus me amasse tanto que eu amo ele, estava bom. Que blasfêmia. Eu simplesmente tenho algumas situações que nós nos deparamos e nós, irmão Fernando, acabamos deixando nos abater. Eu não vou ajudar fulano não, porque eu já ajudei demais e nunca teve gratidão. Não deixe que a ingratidão das pessoas tire de você aquilo que Deus te deu. Não deixe. Mas eu já ajudei aquela irmã, eu já fiz tudo por ela. E daí, se ela não foi grata, o problema é dela, não é seu não. Aí já é com ela e Deus, não é com você. Mas eu faço tanto, eu já fiz tanto e ninguém vê, ninguém nota. E daí você precisa que algum homem da terra note o que você fez ou deixou de fazer? Não precisa. A própria Bíblia nos diz, presbítero Charles, que se dá com uma mão e esqueça, dá com a outra. Pare de estar lembrando, mas eu fiz. É para fazer mesmo. É para pregar o evangelho mesmo. A própria Bíblia nos ensina. Se você foi a um lugar, levou a palavra do Senhor, se deu ouvido, amém, você jogou a sementinha em uma terra fértil. Mas se você levou a palavra e ninguém deu ousadia, bata os pés, tire a poeira e siga o seu caminho. Glória a Deus, aleluia. Só faça isso. Mas não deixe de levar a palavra. Não deixe de ajudar alguém. Mas eu ajudei fulano assim. Se eu for ajudar aquela ciclana lá, vai ser da mesma forma. Não deixe que o que está em você seja atrapalhado porque fulana de tal não soube te agradecer. Os outros não têm culpa que fulano de tal não é grato. Se você tem muita coisa, você tem a mais do que aquela irmã precisa e você não sabe o que fazer, doa para ela, doa para quem precisa. Mas eu não vou dar porque não vai agradecer. E daí? Eu já disse que o problema não é seu, o problema é dela. O seu negócio é com Deus. Você tem que ver, nós temos que entender uma coisa, que o nosso negócio é com o Senhor. E enquanto nós ficar procurando fazer coisas aqui na terra para o homem natural ver o que nós fazemos, nós estamos, desculpa a palavra, mas nós estamos lascados, porque nós não iremos ter recompensa aqui do humana não. Lembre-se que 10 leprosos foram até Jesus e todos eles foram o que, igreja? Foram? Mas quantos voltou para agradecer? É normal que você ajuda 200 pessoas e que às vezes nem 2 venham te agradecer. É normal. Mas não deixa que a ruindade das pessoas, que a falta de gratidão das pessoas te atrapalhe no Iago, porque o seu negócio é com o Senhor. E nós vemos, tantas vezes nós vemos pessoas, pastores, missionários, pregar coisas que não vê, e aí a gente olha para eles e diz assim: mas você viu o que é que fulano fez? Tu viu? Falava tanto de Deus, falava tanto. E daí? Nós temos que olhar para quem, igreja? Para Cristo. Porque os pastores também são seres humanos, irmão Júnior. Eles também pecam.
Quantas pessoas na Bíblia caíram? Mas o cair é do homem, mas o levantar é de quem? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Nós temos que parar de olhar para a vida das pessoas e ficar nos comparando a ela. Eu não vou ser crente porque fulano é crente e fez isso e aquilo. Deus não te chamou para você ser igual a fulano, igual a ciclano, não. Deus te chamou para fazer a diferença. Mas o meio evangélico está tão vergonhoso. E quem disse que a fatura de Jeová não vai chegar para quem está escandalizando? Quem foi que disse que não vai? Vai chegar. É forte. A fatura de Deus vai chegar. Deus não te chamou, Deus não me chamou para me ser crente igual fulano, igual ciclano, não. Ele me chamou para fazer a diferença no meio da minha geração. Porque eu não preciso ser igual fulano, igual ciclano, não. Porque quem me fez a mim mesma. Deus me fez, Ele não precisa da forma que Ele me fez para fazer outras pessoas, não. Todos somos especiais, somos diferentes, somos amados por Deus. E quando nós ver alguém ferido, que nós não acabamos de ferir, e que nós não sejamos igual aquele sacerdote, irmã Glória, que viu um ferido, irmã Samuel, que viu um machucado e simplesmente se afastou e deixou. Não é para fazer isso. Um verdadeiro servo do Senhor faz a diferença. Mas eu não gosto de fulana, mas eu não gosto de ciclano. Ciclano fez isso e aquilo comigo e eu não vou com a cara dela. Ei, no céu não existe lugar para você ficar separado de fulano, não. Eu vi até um post que o irmão Fernando postou e disse assim: para você entrar no céu, você precisa estar de bom com todo mundo. Porque no céu não vai ter um lugar, missionária Ana Flora. Mas eu estou com o coração tão angustiado, eu estou tão triste com fulana, eu não gosto de fulana, não vai ter um lugar lá no céu. Aqui é o lugar para as pessoas que não vai ter, viu? Não vai ter. Ou se conserta com Deus para ir para o céu, ou vai para o inferno. Por isso que fala, são muitos chamados e pouco escolhidos, porque são poucas pessoas que estão dispostas a perdoar, que estão dispostos a amar de verdade. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Existe uma diferença, irmã Nayara, de o próximo do que aos próximos. Sabe por quê? O próximo é um irmão que eu não conheço, um exemplo. Esse irmão que eu nunca vi na vida, mas se eu ver ele ferido, ele precisa. Irmão, eu preciso de uma oração. Eu estou passando por isso. Pronto, irmão, me dá o nome do irmão. A gente vai orar. Em nome de Jesus vai dar tudo certo e tu terás vitória no nome de Jesus. Isso é o meu próximo. Agora, os meus próximos, missionária Ana Flora, o irmão Fernanda, esses são os meus próximos. Mas Jesus não manda eu amar os meus próximos, não. É o próximo. É muito fácil eu chegar para a irmã Cida, orar por ela, estar conversando com ela, vai dar tudo certo, irmã Cida, você terá a vitória. Agora é difícil eu chegar para uma pessoa que me fez o mal e dizer assim: vamos orar nessa causa. Porque aquilo que o homem não vê, Deus vê, é o coração. E nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, porque um coração aquebrantado, ele move o céu. E nós precisamos ter o que? Íntima compaixão com o nosso próximo. Sem olhar a quem está precisando, vamos fazer como o bom samaritano. É isso, igreja. É amar o nosso próximo. É parar de querer o bem só para nós, da nossa família. Não, tem que ser o melhor aqui, tem que ser o melhor na minha casa, na minha igreja. Não, é o melhor para todo mundo. Deus não me ama mais do que Ele ama fulano. Não. Deus tem muitas pessoas de Deus ali, que estão no mundo, que agora está usando droga, que agora está se prostituindo, que estão ali no álcool, sabe? Tem muitas pessoas ali que serão salvos em nome de Jesus Cristo. E nós precisamos muito orar por essas pessoas, porque elas precisam de oração. Se nós estamos aqui é porque um dia teve alguém que orou por nós. E esse é o motivo da gente estar aqui. Então, nós temos que entender que aquelas pessoas que estão lá fora, elas também são povo de Deus. Tem muita gente lá que é povo de Deus, mas às vezes nós temos um egoísmo de achar que somente nós e da nossa família que vai ser salvo. Nós vemos uma pessoa fazendo uma coisa errada ali fora, fulana vai ser salva. Não sei o que fez? Naquele grande dia haverá muitas surpresas.
haverá muitas surpresas. Tem uma passagem que diz assim, para a gente vestir aqueles que sentem frio, alimentar aqueles que sentem fome, ajudar o nosso próximo. E aí, nós precisamos fazer tudo isso, porque se nós pode fazer, irmã Michele, e a gente não faz, naquele grande dia, o Senhor Jesus irá dizer assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque quando eu precisei que me vestisse, tu não me vestiu. Quando eu precisei comer, tu não me alimentaste. E aí? Como é que vai ser? Nós temos que entender uma coisa, que ser crente é uma coisa, agora ser servo do Senhor, abandonar o mundo, irmã Solange, para fazer a vontade de Deus não é tão fácil, não é tão simples quanto parece ser, não é. E que nessa noite nós possamos entender que o nosso chamado não é julgar ninguém, não é apontar o dedo, não. O nosso chamado é orar por nossos irmãos e levantar quando eles estiverem caídos. É isso aí. Nós não fomos levantados, presbítero Charles, como juiz, não, de jeito nenhum. Da mesma medida a qual tu julga, tu serás julgado. É isso aí, igreja, da mesma medida. Um bom samaritano, ele cura as feridas, ele ajuda. E que nós possamos fazer o bem sem querer reconhecimento humano aqui da terra. Porque quem precisa nos ver é o Senhor, irmã Jéssica. É Ele. Se Ele está vendo, está tudo bem. Nós temos ponto com Deus. Porque muitas das vezes nós fazemos pelo ser humano aqui na terra. E o ser humano é tão ingrato que às vezes nós permitimos não ajudar outras pessoas por causa de fulano, de ciclano e de beltrano. Mas faça a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você for. Seja um bom samaritano. Ganhe pontos com Deus. Amém? Amém? Se essa palavra tenha falado com você, eu fico feliz, porque ela tem falado comigo. Triste é quando nós saímos da nossa casa, chegamos na casa do Senhor, sentamos para ouvir a palavra, e durante a palavra nós ficamos: se fulano estivesse lá, tinha falado com ele. Não, vou falar contigo, vou falar comigo. Se fosse para fulano ouvir, Deus dava um jeito e trazia ela. Ela estaria aqui. Mas Deus quer falar com nós. Se fulano estivesse lá, fulano ia pegar. Ó, você foi tudo para fulano, foi para tu também. Vigia, crente. Tira a trave do teu olho. Negócio com Deus é mais estreito. Negócio com Deus é diferente. Não, mas você viu que palavra? Fulano precisava estar lá para ouvir. Foi indireta, a irmã Fabiana. Não foi indireta, não. Foi Bíblia, viu? É diretamente daqui dos céus para a minha e para a tua vida. Viu? Se falou com você, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Deus é bom. E Ele precisa sim falar conosco. Ficaria muito triste eu chegar aqui, sentar nessa cadeira, querendo ouvir uma palavra do Senhor, e em nenhum momento eu senti que Deus falou comigo. Meu Deus, se for uma palavra de correção, amém, irmão, porque Deus corrige a quem Ele ama. Isso. Rapidinho, estou terminando. Ontem eu achei tão engraçado aqui no centro de oração, a irmã Lani aqui, com Estezinha aqui. Estezinha tá, ó, sapequinha. E Esté querendo ir para um canto e para o outro, e eu vendo o Lani puxar a blusa dela. E eu tive um momento de reflexão, só ficava olhando aquela cena, né? E aí ela ia assim, ó, e o Lani puxava. Aí ela veio pro meu lado, ela, acho que Tia Fá, o pensamento dela, acho que Tia Fá não vai fazer nada. Ela veio, eu, ó, atalhava ela, todo o tempo eu não deixava ela passar. E aí eu tive uma reflexão, assim comigo. Assim somos nós, quando nós queremos fazer alguma coisa errada, Deus vai lá e puxa a gente. E Cezinha teve uma hora que ela ficou tão sem graça que ela voltou e deitou no colo de Felipe e ficou ali, ó, de boa, deitadinha. E aí eu olhei assim e falei assim: é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós queremos ir para alguns lugares que não é para nós ir. Deus permite, ó, o pneu da moto furar, a gasolina acabar, você sentir uma dor de barriga, você sentir qualquer coisa, porque Deus não quer você naquele lugar. Ah, irmã Fabiana, mas eu tenho que ir para fazer a diferença. Nem todo lugar que você quer ir é para você ir, porque às vezes o que está te esperando lá não é aquilo que você está preparado. Então às vezes Deus nos prende para nós não ir a certo lugar. E eu vendo a Lilane segurar, e eu tendo aquela reflexão, e ela veio do meu lado, eu não deixei. Eu falei assim: às vezes Deus até usa pessoas também para não deixar a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Então se Deus falou contigo, fica feliz, meu irmão.
Se Deus te corrigiu nessa noite, fica feliz porque Ele me corrigiu, viu? E eu estou feliz porque eu sei que Ele me ama. E nós não podemos ser o quê? Simplesmente ouvintes e leitores da palavra do Senhor. Nós precisamos ser praticantes. Porque quando nós praticamos o Evangelho, é muito mais do que eu chegar e falar. Porque quando eu chego e eu falo e eu não vivo, que testemunho é esse? Agora quando eu chego, eu falo e eu vivo aquilo que eu falo, isso sim é um verdadeiro Evangelho. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo fala no coração de cada um.